Tudo. Tudo. Ainda tá, ainda tá iniciando, tá? Não começou ainda não. Tá aqui, tá meio lento hoje. Eu tô tentando ver se eu consigo ver todo mundo ao mesmo tempo. Eu só tô esperando as outras meninas, tá bom. Olá, boa tarde. Já estamos Boa gravando na sua tarde. sala, tá, Ali? Se quiserem começar a conversar, fiquem à vontade. Tá bom. Boa tarde. Boa tarde, Alê. Tudo bem? Tudo bem? Que prazer falar com Gente, vocês. olha, o prazer é nosso. Nós estamos aqui, nós temos um grupo no WhatsApp, né? Eu e as meninas. Aí, durante a sua fala lá na live, a gente já falando um monte de coisa. A gente, olha que legal, pergunta isso, pergunta aquilo, pergunta aquilo. Elas estão, assim, bem interessadas em tudo que você já falou e não tem mais ainda para falar. Eu sou a professora Bárbara. Cadê? A Maria Eduarda não entrou ainda, né? Não, ainda não. Vamos esperar um pouquinho para ver se ela consegue entrar. Nós temos mais uma, são 3 alunas. Ok. Ela estava lá. É Beatriz, Maria e Eduarda, é isso? Isso. Tá bom. E vocês todas estão no 9º ano? Só a Duda e eu. A Bia não. A Bia tá no 9º. No 8º. Ela tá no Eu tô 8º, vocês no 9º. Isso. Ah, legal. Ó, chegou. Oi, tudo Oi. Tudo Oi, bom, Duda? Duda. Tudo bem? Oi, gente, tudo bem? A gente estava só esperando você. Deixa eu só botar meu telefone para carregar, que acabou de falar que tá com a Gente, bateria. atualizou esse daqui, eu tô toda perdida. Eu não tinha visto. O que que atualizou? Esqueci o nome desse aplicativo. Meet? Esse aqui. Isso, Google Meet. Atualizou, então tá tudo diferente aqui. Vocês estão aqui embaixo pra mim. A gente ficava na lateral. Bom, vamos lá. Deixa eu só botar para gravar aqui. Vamos começar então. Cadê você, Bia? Liga sua câmera para a gente te ver. Ah, tá aí, que linda. Então, Ale, eu sou a professora Bárbara, sou professora de ciências da escola, né, Municipal Bento Ribeiro. A escola fica no Meier, na zona norte do Rio de Janeiro. Eu não sei se você conhece, você falou que já trabalhou aqui no Rio, né, em Nilópolis. Sim, eu morei no Rio entre 2003 e 2010 e dei aula. Eu morava na Tijuca, mas eu dava aula em Nilópolis. E então eu conheço, alguns alunos estavam espalhados pelo Rio, então eu conheço um pouco do Rio, sim. Então, aí a gente fica na zona norte, assim, nem é tão distante da Tijuca. A gente está numa região que, assim, é como se fosse a parte nobre do bairro, né? Próximo ao comércio, próximo à estação de trem. A gente tem bastante coisas, assim, próximas à escola. A escola é muito bem localizada, tem transporte fácil, tudo tranquilo. Bom. Aí a gente atende os alunos, né? Tanto da região do entorno, que são alunos de uma classe média com uma família mais estruturada, mas assim, né, não está conseguindo pagar uma escola particular para o filho por causa da crise econômica e tal, então a gente tem esse tipo de aluno, que é aquele aluno que a gente consegue trabalhar muito fácil com ele, né? Porque ele já vem meio que preparado. Mas também temos muitos alunos do Complexo do Lins, que até, assim, já se falou muito na mídia sobre o Complexo do Lins, que foi pacificado, mas, assim, de um tempo para cá não tem dado certo. Então, a gente tem aluno que tem falta de tudo que você possa imaginar, a gente tem lá na escola. Então, essa diversidade, né, de alunado, que é um desafio, né, para a gente trabalhar. Mas seguimos, né? Esse negócio de aula online está bem complicado, assim. Pois é, eles estão tendo acesso? Pouquíssimos. Tem uma professora que está dando mesmo, assim, online, assim, a maioria só manda o trabalho. E o retorno é coisa tipo de 10%. Uau. Muito pequeno. E tem uma professora que é guerreira lá, insistente, ela começou e continua dando aula online, assim, ao vivo mesmo, né, com os alunos entrando e tal. E de 4 turmas de 7º ano, entram 5, 6 alunos só. Porque Sim, não tem muito acesso mesmo, né? A internet. Nossa, esse ano está bem complicado. Eu espero que os alunos resistam aí, porque tá brabo, né?
É bem complicado. Essas meninas, as três que, né, que estão participando do projeto, elas foram selecionadas, né, pela coordenação da escola, pela direção, porque são meninas comprometidas, a gente precisava de meninas comprometidas ali. E aí estão aqui com a gente desde do finalzinho do ano passado, e está sendo muito, muito valioso, muito, assim, engrandecedor para todo mundo, não só para elas, como para mim também, esse projeto, né? Então, a gente tem lá de sexto ao nono ano, né, Fundamental 2, aí a Vivi pediu esses alunos de terminalidade, então a gente tem a Duda e a Maria Clara, que já estão terminando, infelizmente, assim, esse ano estão indo embora da escola e não pudemos aproveitar tanto o projeto, isso foi uma pena mesmo. E a Bia, que está no oitavo, então continua com a gente ano que vem. Legal. Espero que numa situação mais tranquila. Sim, Aí eu vou todo deixar mundo. elas se apresentarem e começarem as perguntas, porque senão eu vou ficar falando um montão de coisa aqui para você também. Vamos lá, quem vai ser a primeira? Bom, eu sou a Maria Eduarda, né? Eu estou no nono ano. E o primeiro bloco é sobre família e interesses pela profissão. Alguma mulher da sua família, uma cientista ou alguma famosa te inspirou a seguir seus sonhos? Então, eu não conhecia nenhuma cientista, eu nunca tinha escutado falar sobre essa carreira até, assim, não tinha parado para prestar atenção, mas na minha família não tem nenhum cientista, eu fui a primeira a fazer um doutorado na minha família. E quem me inspirou mesmo foi esse filme, essa personagem do filme Contato, que eu recomendo que vocês assistam. É um filme já vintage, porque é de 97, mas ele saiu na época que eu estava no ensino médio. Então, eu dei a sorte de ter visto esse filme antes de fazer a minha escolha para a faculdade. Então, e aí, olha que legal. Esse filme foi baseado nesse livro do Carl Sagan, né? E ele escreveu essa personagem, que é uma doutora, uma astrônoma, que ela observa nesses radiotelescópios mais legais do mundo, né? No VLA, nesse Arecibo que eu trabalhei. E essa personagem foi baseada numa cientista que chama Jill Tarter, que ela existe, que ela foi uma cientista muito pioneira em várias coisas. E eu acabei conhecendo essa cientista 2 anos atrás. Então, para mim, fechou um ciclo, assim, porque foi a história dela que me inspirou e depois eu acabei conhecendo ela. Então, foi muito legal. E realmente muda tudo, né? Assim, a gente ter tido uma ideia de quem pode fazer isso, como que é a vida de um cientista, né? A gente não tem essa noção se a gente não conhece ninguém. E é muito legal ser cientista. A gente viaja pra caramba, a gente tem que conversar com gente de todo lugar do mundo, a gente trabalha com gente de todo lugar. Então, assim, nosso mundo vai expandindo, porque embora a gente trabalhe normalmente no laboratório aqui ou no computador, a gente está interagindo com todo mundo. Então, é muito interessante a carreira. E você sofreu alguma pressão para você escolher esta ou outra carreira? Então, eu fui descobrir que eu tinha um pai nerd depois que eu me formei em física. Até então, era sutil a influência, porque, assim, eu sempre fui cercada de muitos livros sobre o céu, sobre o espaço, sobre robôs, sei lá o quê. Meu pai trabalha na IBM, ele é técnico lá dos robôs dele, que ele fala. Mas eu nunca nem perguntei o que ele faz exatamente. Então, assim, não era uma coisa que me influenciou diretamente. Quando eu assisti ao filme e decidi que eu queria ser uma astrônoma, na verdade, eu queria ser astrônoma. Eu comecei a pesquisar lá no Guia do Estudante, né, na época que era impresso e tal, e aí comecei a ver onde tinham faculdades para fazer. E tinha, acho que no Rio de Janeiro ou no Rio Grande do Sul, apenas. Não tinha em São Paulo uma graduação em astronomia. E aí meus pais, eu era muito novinha, eu terminei o colegial, o ensino médio, com 16. Então, eles não deixaram eu nem pensar em sair de casa, sabe como é, né? Os pais mais, assim, protetores, eles falaram, de jeito nenhum você vai fazer em São Paulo, acha alguma coisa em São Paulo. E aí meu pai veio do trabalho um dia com uma lista de coisa que um físico poderia fazer, porque até então eu não tinha, embora eu amasse meu professor de física, e como eu disse na live, eu não pensava em ser professora, e na minha cabeça um físico só tinha um caminho, que era a sala de aula. E aí meu pai me trouxe essa lista de possíveis profissões, possíveis carreiras para um físico, que incluía a parte científica, né, e incluía essa parte de pós-graduação em astronomia, que eu nunca tinha escutado falar de mestrado, doutorado, isso não era uma coisa comum na minha vida. Né, eu não sabia que existia pós-graduação, eu não sabia a diferença entre fazer uma especialização e fazer o que a gente chama uma pós-graduação stricto sensu, que é o que te dá esse título, né?
a titulação de mestre e doutor vem dessa carreira. Eu não sabia nada disso. Então, meu pai me trouxe essa lista e falou assim, olha, se você quiser mesmo seguir isso, ó, tem várias faculdades boas de física em São Paulo, fica aí mesmo. E aí eu fui, me inscrevi apenas em duas, me inscrevi no Mackenzie e me inscrevi na USP, né, de São Paulo. E o Mackenzie é uma universidade privada. E eles foram espertos e eles lançaram o resultado antes da USP. Então, eu fui convidada já para ir para a faculdade para fazer a minha inscrição. E eu amei o Mackenzie. E aí eu descobri que tinha um centro de radioastronomia lá, que eu não sabia que existia. E era um centro de um radioastrônomo que foi o pioneiro da radioastronomia no Brasil. E aí, quando eu descobri isso, eu já me envolvi nessa iniciação científica, né? Durante a graduação, já no primeiro ano. Então, assim, eu já fiquei feliz no Mackenzie, e aí quando a USP me chamou, porque eu passei na segunda chamada, eu não quis mais ir para a USP. Eu falei, tô feliz aqui no Mackenzie, não saio mais. E aí foi assim que eu acabei indo para física. Mas a minha mãe, a preocupação dela era mais assim, de eu ficar meio... Porque na cabeça da minha mãe, quem fazia física era doido, né? Era tipo, a gente tem essa visão de, você pensa físico, pensa o quê? Pensa o Einstein com aquele cabelo, né, tipo, aqueles malucos de laboratório, uns velhos, né, então minha mãe não entendeu quando eu quis fazer física, ela falou, você vai ficar doida, né, olha, escolhe uma coisa mais para sua vida, sabe, que te deixe feliz, mas ao longo da carreira, assim, ela foi aprendendo comigo o que era uma carreira acadêmica, né, então a gente, como eu disse, a gente viaja desde o começo. Então, tem os congressos que a gente vai e tem as observações que a gente faz em rádio observatório, em observatórios em geral. E aí, minha mãe não entendia por que eu tinha que ficar lá. Eu fui para a Antártica, participei do Programa Antártico Brasileiro, e aí, a vez que eu fui convidada para ir para a Antártica, eu liguei para minha mãe do laboratório e falei, olha, eu vou ficar um mês na Antártica. Fui convidada a participar desse projeto, que era um projeto para estudar a relação do Sol com a Terra, com a alta atmosfera. E a gente, lá na Estação Brasileira, a gente tem umas antenas que a gente observa a alta atmosfera. E eu contei para minha mãe, rapidinho, assim, olha, eu tô aqui na reunião, acabaram de me chamar, tal. Desliguei. Quando eu cheguei em casa, minha mãe estava aos prantos, achando que eu ia para o Polo Sul. Ela entendeu tudo errado, ela achou que eu ia para o Polo Sul ficar 6 meses. Nada a ver. A Estação Antártica do Brasil é na ponta da Península Antártica, é quase Chile, assim, nem é tão lá dentro do continente, né? E eu ia ficar só um mês, e a minha mãe achou que eu ia ficar 6 meses. Então, assim, ela sofreu com essas histórias, assim, das aventuras de um cientista, né? Que realmente, eu fui para o meio da Finlândia. Eu nem sabia o que era a Finlândia. Para mim, Finlândia era associado ao Papai Noel, né? Eu não sabia nada disso. E aí eu tive que ir trabalhar com um cara lá durante meu doutorado, e eu fui sozinha. Então minha mãe ficava assim com aquela tensão de eu ficar exposta a essas loucuras que a carreira ocasiona. Mas eu sempre gostei muito, e ela foi confiando em mim. Então ela acabou indo para a Finlândia no fim das contas para ver eu defendi 2 doutorados, na verdade, eu tenho 2 títulos. Um eu fiz no Brasil, um eu fiz na Finlândia. Então, ela acabou indo lá com meu pai, na neve, conhecer as altas latitudes, ver o Papai Noel, tudo isso. Assim, e como foi a reação dos seus amigos quando descobriram? Eles te apoiaram? Quando descobriram que eu ia para física? Tinha 2 tipos, né? Assim, alguns, eles nem entendiam, porque eu já falava assim, eu tô fazendo física, mas quero fazer astronomia. Aí eles achavam que eu ia ser astróloga, não astrônoma, o que é uma completa diferença, né? Então, alguns vinham falar, que legal, então existe faculdade para fazer mapa astral? Então, assim, na época eu ficava tão brava com isso, né? Porque eu sou dessas mais radicais, assim, né? Não acredito em astrologia, fico brava, né, tal. E aí, então tinha essa parte dos meus amigos, e tinha a parte dos meus amigos que sempre achou que eu era a doida do rolê, né? Então, porque eu sempre acabo trazendo uns comentários bem nerds mesmo, né? Eu sou uma nerd assumida, então meu grupo de amigos, eles vêm mais assim da minha irmã. Eu tenho uma irmã que é muito próxima, que ela tem 1 ano e meio a mais que eu só, e ela fez comunicação social. Então, a faculdade dela eram jornalistas, publicitários, relações públicas, como ela, e eles da galera da publicidade. Então, assim, a gente estava lá conversando, saindo, né? E aí eu sempre vinha com um comentário assim, sei lá, alta atmosfera, não sei o quê, porque, hoje está tendo uma explosão solar. E eu sempre vinha com umas coisas assim, nada a ver
com a conversa. Então, eles me têm como uma referência, assim. Hoje, eles são todos meus fãs. Eles contam para todo mundo que eu sou a amiga que trabalhou na NASA. Então, assim, eu acabei virando uma referência e eles todos, incrivelmente, os que não são da área são os que mais me admiram, mais me apoiam e mais me seguem, assim. Nunca senti um problema, nunca foi um problema, assim. E como foi a recepção dos homens da sua família? Quando eles descobriram que você queria seguir Então, essa carreira? o meu pai, ele sempre foi, talvez, um dos meus maiores apoiadores, assim, né? O meu pai, ele, depois, como eu disse, ele nunca tinha me contado, ele me mostrou essa história de, vai fazer física, dá para fazer pós-graduação e tal. Depois que eu me formei, no dia da minha formatura, ele falou, meu sonho era ter feito física. Ele nunca tinha me dito isso. Então, para ele, eu estava realizando o sonho que ele teve. Então, ele sempre me apoiou muito, assim. Ele sempre foi o que balanceou o pânico da minha mãe com a carreira. Então, ele sempre falava, não, deixa a menina aí, ela tem que fazer as coisas dela, isso é importante. E assim, os outros homens são meus primos e meus tios, assim. Também eu tenho uma família de fãs, então assim, eles me aplaudem em todas as etapas da minha carreira, nunca senti nenhum tipo de bloqueio, e eles acham que eu sou meio maluca, isso eles acham mesmo, eles acham que eu sou nerd, que também eles estão certos, mas eles são fãs, então meus primos, assim, super me admiram. Eu tenho um primo agora que está fazendo terminou, ele se formou em nutrição, e ele está fazendo uma pós-graduação, então ele está todo orgulhoso, porque ele vai ser o segundo da família a ir para essa área acadêmica, né, de fazer mestrado e doutorado, e ele sempre me escreve falando que eu sou um exemplo, que ele aprendeu esses termos e o que é uma pós-graduação comigo. Então, assim, eu sinto muito apoio dos homens todos da família. Bom, acabaram as perguntas, porque assim, ainda tinha uma que era se alguém dizia para você que você não seria capaz, mas eu acho que todo mundo tem sempre alguém ali para dizer que você não é capaz. Então, eu vou anular essa e eu acho que é a vez da Bia. Tá bom. Obrigada, Duda. Eu vou falar sobre o bloco 2, e no bloco 2 a gente vai falar mais sobre a faculdade. Tá. Diz pra gente o que você mais gostou de fazer durante sua faculdade. O que eu mais gostei de fazer foi, sem dúvida, a iniciação científica. Assim, em vários momentos da faculdade, a gente perde um pouco o nosso foco, porque a gente fica abarrotada de disciplina, porque as disciplinas não são fáceis, né? E porque na faculdade eu ouvi muito cara chegar para mim, veterano, né? Homens mais velhos do que eu no curso, e meio que falando assim que eu não ia conseguir. Foi ali que eu comecei assim a sentir mais um bloqueio. E aí isso me instigava a ir mais longe, porque aí eu queria esfregar na cara deles que eu tirava a nota mais alta, sabe? Então, tinha essa questão da minha personalidade de ser briguenta, né? Eu sou bem briguenta. Mas isso me ajudou. Mas os professores, assim, eles também sempre respeitaram muito o fato de eu fazer iniciação científica. Então, eu como comecei a trabalhar com rádio observação desde a primeiro semestre da faculdade, né, eu não tinha tido a base mesmo do conceito físico, eu não sabia o que era uma onda eletromagnética, eu não sabia outras coisas do eletromagnetismo que estavam envolvidas na minha pesquisa. Então, meio que eu fui aprendendo por osmose, e aí eu tinha que ler artigo científico. Isso é uma coisa que é legal, que dei dica para vocês, porque foi uma coisa que eu sofri muito. Eu estudei em escolas públicas e particulares ao longo da minha vida, e a gente tinha inglês, né, na escola, mas era aquele inglês bem basiquinho, né? E eu entrei na faculdade com muita pouca base de inglês. E a faculdade em si não me obrigou a ter inglês, porque a gente tem bastante livro de física e de matemática, cálculos em português. Mas a pós-graduação, sim. E a iniciação científica, sim. Porque aí a gente tem que ler os trabalhos científicos que foram publicados para saber o que aconteceu com essa análise, quem que está fazendo esse estudo. E aí tudo é em inglês. E aí foi meu primeiro pânico na faculdade foi essa questão da falta do inglês, e aí eu consegui pedir para o meu pai, por favor, eu comecei a ganhar bolsas de estudo na faculdade, porque eu comecei a trabalhar como assistente dos professores. Então, quando eu passei para o segundo semestre, eu comecei a dar monitoria para os alunos do primeiro, em algumas disciplinas que eu ia muito bem. Então, assim, o fato de eu ter sido uma boa aluna me ajudou a reduzir o custo da faculdade para os meus pais, e aí com esse dinheiro meu pai me pagou um curso de inglês, né, meu pai e minha mãe. Então, isso me ajudou, assim, eu fiz 2 anos de curso de inglês só na minha vida,
E é esse inglês que eu tenho até hoje. Então, o resto aprendi na cara de pau, de chegar e começar a conversar com as pessoas. A gente tem que entender que a gente nunca vai falar um inglês totalmente fluente sem o nosso sotaque e tal. E ninguém espera que isso aconteça. Então, assim, a gente não pode deixar nenhuma coisa travar o nosso caminho. Então, você vai do jeito que dá, vai por fora. Vocês que são bem novas, vocês têm tempo de ir mesmo. Tem vários cursos online que são até gratuitos, né? Então, assim, se empenhem nessa área, porque quanto maior o número de habilidades que você desenvolve agora, maior conhecimento você tem, mais fácil vai ficar seu caminho lá na frente. Então, isso foi legal de ter feito, assim. Eu acho que eu fugi da sua pergunta, né? Mas meu raciocínio vai e volta. Quais foram as principais matérias que você estudou na faculdade? E teve alguma que te surpreendeu, que você não imaginava estudar na faculdade de física? Olha, foi assim, as matérias que eu mais gostei foram as do último ano da faculdade, assim. Na minha época, o Mackenzie permitia a gente fazer em 3 anos a licenciatura, que é a faculdade que torna a gente professor, né? Eu fazia aulas aos sábados também para ter aquela psicologia da educação, didática, tal, que são as matérias que a gente faz para ser professor, né? Mas eu também, com o 4º ano, eu fazia o bacharelado. Então, em 4 anos, eu saí com 2 diplomas do Mackenzie. E no último ano, que era esse do bacharelado, foi quando a gente viu quântica, física nuclear, mais pesada, né? Aí a gente teve biofísica, que foi uma disciplina super legal, porque era o efeito da radiação no corpo. Então, assim, como que o raio-x, quais são os efeitos da exposição ao raio-x, a altas energias de radiação. Então, essa foi uma disciplina, assim, que para mim me surpreendeu, porque eu nunca tinha parado para pensar muito nessa aplicação do físico médico. E existe uma disciplina de física médica. Então, assim, essa foi bem bacana. E, óbvio, eu puxei as disciplinas eletivas, que eram opcionais, né, de você fazer a mais, que não era obrigatória no currículo, mas eu fiz todas possíveis que tinham física espacial, que tinham espaço de alguma maneira. Fiz as astronomias, fiz física espacial, fiz geofísica, que tem toda a parte do estudo da Terra, né, da física da Terra, do campo magnético do planeta. Toda essa parte também foi sempre me apaixonou, que é a área que eu trabalho, né. Então, essas são as minhas favoritas, as eletivas. Eu imagino que a falta de representatividade feminina na sua faculdade devia existir bastante, né? E tinha, em média, quantas meninas na sua sala? E isso te afetou de alguma forma? Na sua carreira ou na faculdade? Assim, a gente teve uma sala... Quando eu entrei na Mackenzie, a gente tinha uma turma de 60 alunos, mas era metade física, metade matemática. A gente só optava por física ou matemática no 2º ano, porque as disciplinas básicas, que são física geral, cálculo, né, geometria analítica, vetores, essas disciplinas são base para todo mundo, inclusive para as engenharias, né? Então, a gente fazia tudo junto, e ali a gente entrou uma turma bem mista, porque tinha muito menino e muita menina para fazer licenciatura, né, matemática, para dar aula. Quando a gente dividiu a turma, aí começou a minguar, né? Mas aí minguou meio que homens e mulheres. Então, no último ano, éramos 6, né, como o livro, mas éramos 3 meninas, 3 meninos. Então, foi bem balanceado. Só que chegou no dia da formatura, foi 2 meninas e 1 menino. Então, a gente se formou na maioria, na verdade. Isso era diferente dentro do laboratório. Lá onde eu trabalhava, fazia iniciação científica, que eu fiz meu estágio, lá a gente era minoria. Então, trabalhava minoria, no que eu digo, em relação à representatividade dos professores, né? Os alunos ali eram mesclados, vinham de várias faculdades diferentes, a gente tinha engenheiros, pessoal da computação, a gente da física, né? Tinha uma galera diversa, mas os professores eram, na maioria, homens. E ali que também foi importante eu conhecer um modelo, né? A representação que eu tinha era a minha professora, que é uma pesquisadora, uma astrônoma brasileira chamada Adriana Valho, e eu via ela atuando ali como professora universitária, como cientista, né, orientando os trabalhos, e mãe, porque as filhas dela estudavam ali perto, então elas vinham para o laboratório à tarde para fazer lição de casa e ficar com a mãe. Então, assim, eu como sempre tive o ideal de ter filhos, né, essa era uma coisa que eu sempre quis, então aquela representatividade da Adriana sendo mãe, professora, cientista, aquilo para mim foi fundamental para eu persistir na carreira também, porque eu vi que era possível, porque o meu orientador
dizia que não havia mulher casada que era boa cientista, não havia mãe cientista decente. Então ele dizia assim que a gente tinha que se dedicar muito para a carreira, o que já é normal na ciência. A nossa vida, eu digo que ciência não é uma carreira, é um estilo de vida, porque a tua vida está mesclada ali, né? As suas decisões, seu dia a dia, está tudo misturado com a tua carreira. Então, assim, ter visto a Adriana, né, sendo maravilhosa em todas as áreas e conseguindo fazer tudo e não impedindo ela de ter uma família, né, de ter seus filhos e tal, que era uma coisa que eu queria, foi para mim muito importante. Você precisou aprender alguma coisa que te fez sentir vontade de trancar a faculdade? Olha, eu nunca quis trancar a faculdade. Eu quis, assim, no terceiro ano, a gente tem a crise do terceiro ano, não só na faculdade, mas no doutorado também. Então, já anota aí que no seu terceiro ano você tem que ser muito paciente com você mesma, se dar um pouco mais de tempo, porque eu acho que, assim, a gente vai chegando ao final do curso, você começa a ficar frustrada, porque você começa a ver que você não virou ou não está virando aquela física que você tinha na sua cabeça. Por quê? Aí vem a questão da gente promover apenas aquelas que são fora da curva, né? Então, a gente, quando vê uma cientista na TV, aquela é a mais inteligente cientista do mundo, é a que ganhou o Nobel. Então, a gente tem essas imagens de que quem trabalha com ciência é gênio, e não é verdade. Então, assim, quando a gente vai se aproximando da conclusão, a gente vai vendo assim, mas eu não sou Einstein ainda. Eu fiquei por um ano, eu me formei na física e fiquei por um ano com vergonha de dizer que eu era física, porque eu achava que eu não merecia o título, porque eu não era Einstein, como é que eu posso ser física, entendeu? E aí, aos poucos, com a maturidade, eu fui vendo que, na verdade, a gente não precisa ser gênio, ninguém espera que a gente seja gênio. O trabalho da ciência é um trabalho de formiguinha. A gente vai adicionando contribuições pequenas ali para o conhecimento geral, né, da humanidade. E aí sempre vem um gênio, compila aquilo tudo e dá um salto, né? Então, assim, não necessariamente a gente precisa ser esse gênio, entendeu? Então, assim, eu acho que essa falta de essa expectativa problemática que eu tinha nunca me fez assim pensar em parar, mas me fez questionar o que eu estava fazendo, me fez realmente pensar, pô, eu tô achando que eu não tô boa o suficiente para isso, entendeu? E isso aconteceu tanto na graduação quanto no final do doutorado, que aí foi pior ainda, porque eu falei, mano, agora eu sou doutora em física e eu não sou gênia ainda, sabe? Como assim eu ainda tenho dificuldade, eu ainda tenho que varar a noite estudando, né? Então, assim, foi um problema, assim, de expectativa mesmo. Você ouviu piadinhas ou insinuações por ser mulher e física, e isso te atingiu? Olha, por incrível que pareça, a pior experiência que eu tive foi muito recente e, infelizmente, foi no observatório que eu sonhava em trabalhar, que foi o Observatório de Arecibo, que foi esse que eu falei, que apareceu no filme, né, que me inspirou. E esse observatório, ele fica numa montanha isolada, no meio dessa ilha de Porto Rico, que é uma ilha do Caribe, né? Então, assim, é super isolado. E aí, quando você chega lá no topo da montanha, tem esse portão com esse radiotelescópio e 100 pessoas lá dentro só. E a grande maioria homens. E quando eu cheguei lá, eu quis implementar uma área de pesquisa que não era usual, que era utilizar o radiotelescópio para estudar o vento do Sol, né? Estudar o meio interplanetário. E nunca tinham feito isso. Aí eu recebi, assim, quando eu propus, ninguém me apoiou lá dentro. Os caras que tinham que trabalhavam lá para ajudar os pesquisadores, eu estava lá como pesquisadora. Eu fui lá e falei na sala de controle, ó, a gente vai rodar esse experimento, preciso que a gente faça esse tipo de trabalho. Eles se recusaram a fazer, eles ligavam para outros pesquisadores para confirmar se o que eu estava falando fazia algum sentido. Aí, então, assim, isso me atrasou em alguns meses. Aí, o que eu fiz? Falei assim, você não acredita em mim? Eu preciso ter um bigode para você acreditar em mim. Peguei e chamei um velhinho lá da Índia, que é tipo o papa da área, que veio com o bigode dele e tudo, para me visitar. Então, eu trouxe um visitante, homem, sênior, para repetir tudo que eu falei, e porque meu objetivo geral ali era fazer rodar o experimento. E isso me desestimulou muito, assim. E eu lembro de ter conversado com essa pesquisadora que inspirou a história, né, que é a Jill, essa astrônoma, e eu falei para ela, eu falei assim, olha, tá acontecendo isso aqui, e ninguém acredita em mim, ninguém quer me ajudar.
e ela falou assim, olha, Alessandra, você tem que focar no seu objetivo final. O que você quer que aconteça? Você quer mudar o que está acontecendo aqui, ou você quer rodar seu experimento a curto prazo? Aí ela falou assim, tenta ultrapassar, desvia das pedras, não tenta chutar a pedra do caminho agora, desvia, continua, faz do jeito que dá. Então, o jeito que dava era eu chamar alguém para repetir o que eu tinha dito. E aí ela falou, quando você estiver lá na frente, vai ser mais fácil você voltar e remover essa pedra para as próximas que vierem. Então, é nesse foco que eu tô. Então, assim, eu quero ajudar vocês da nova geração, quando chegarem lá, não encontrarem essas pedras que eu encontrei. Mas para mim é mais fácil agora olhar para trás, já que eu consegui fazer meu experimento, consegui fazer acontecer. Então, assim, quando vocês encontrarem algum problema, não se deixa parar, não fica ali tentando resolver, porque, em geral, você ainda não tem o poder de resolução. Você vai precisar estar mais para frente, mais madura na tua carreira para conseguir, de fato, resolver. O bloco 2 ficou por aqui, agora você vai ficar no bloco 3, acho que com a Maria Clara, tá? Tá bom, Bia, obrigada. Oi, Alê. Oi, Eu sou a Maria. Maria Clara, tenho 15 anos e estou no 9º ano. Agora, no bloco 3, a gente vai falar sobre o trabalho. Como você foi recebida pelos homens nos seus primeiros empregos? Olha, o meu primeiro emprego, né? Porque a gente, na academia, eles consideram que a gente é estudante até terminar o doutorado, né? O que já é injusto, porque a gente está trabalhando, né, desde o começo. Mas, assim, eu terminei meu doutorado em setembro de 2010, meu primeiro doutorado lá no INPE. E em outubro eu fui contratada para ser professora pesquisadora dessa universidade na cidade de São José dos Campos, em São Paulo. E o meu chefe lá, que foi o cara que me contratou, ele tinha uma visão, assim, muito pragmática da tua produtividade. Então, assim, como que eles se medem produtividade na ciência? Você tem que publicar um número de artigos científicos em jornais que são revisados, né? E você tem que aprovar projetos de pesquisa. Então, que são esses projetos CNPq que hoje vocês estão associadas, né? Por exemplo, CNPq, FAPESP, no caso, em São Paulo. Então, assim, tinha a gente tinha que atingir essas métricas, e aí todos nós, homens, mulheres do laboratório, sêniores, começo de carreira, todo mundo tinha que atingir métrica. E eu entrei muito feliz, vou atingir todas as minhas métricas, 3 meses depois eu engravidei do meu primeiro filho. E aí eu lembro de ter sentado com o meu chefe e falado assim, então, eu engravidei e eu só quero te avisar que daqui a 9 meses eu vou ter que tirar a licença maternidade e tal. Ele falou assim para mim, contanto que você continue publicando, não me importo. Ele falou assim para mim. E eu falei, beleza e tal. E aí eu tive a sorte de passar uma gravidez totalmente me sentindo bem, não tive uma indisposição, né? Então, eu consegui continuar trabalhando. Embora, né, a gente perca um pouco o foco, porque, pô, você tá criando um ser humano dentro da tua barriga, né? Não é uma coisa assim que você possa ignorar. E aí eu tirei a licença maternidade e o impacto maior na minha produtividade foi no ano seguinte, quando meu bebê nasceu. E aí eu tive que botar meu bebezinho lá na creche, né? Aí eu não tinha almoço, eu ia amamentar meu filho na hora do almoço, voltava. Então, assim, óbvio que eu estava exausta, e eu amamentava um bebê que era um gordinho bola, né, aquelas bolas de leite à noite, a noite inteira acordado. Então, assim, na ciência, como eu falei, que é um estilo de vida, em geral, os pesquisadores vão para casa, continuam trabalhando nos seus artigos, a gente fica com aquela, eu tenho que descobrir o que está acontecendo com os meus dados, eu tenho que analisar e fazer esse gráfico. Então, é prazeroso a gente fazer o trabalho em si, né, da investigação. Só que eu não estava com esse foco, muito menos com esse tempo para fazer isso em casa. E uma coisa que eu defini na minha vida, que na verdade eu estava cumprindo até a pandemia, era não fazer trabalho em casa. Quando meu filho nasceu, eu falei assim, eu quero estar presente. Foi uma decisão que eu tinha, era um sonho que eu tinha ser mãe. Eu falei assim, eu não vou ficar trabalhando em casa. Então, é óbvio que meus amigos continuaram trabalhando em casa e eu parei. Né? E aí, naquele ano seguinte, eu não publiquei nenhum artigo, eu consegui aprovar um projeto no CNPq, e que foi, assim, surpreendente para mim, mas eu submeti um pedido para ser Bolsa Produtividade no CNPq, que é um auxílio que eles dão para os pesquisadores que publicam bem e tal. E eu lembro que eu tinha mais ou menos a mesma métrica, mesmo número de artigos dos meus colegas homens. E aí, só que eles avaliaram a produção dos meus últimos 3 anos, e incluía esse ano que eu não tinha publicado muito. E aí, óbvio, eu não ganhei a bolsa. E aí eu escrevi para o CNPq, eu falei assim, olha, eu acho um absurdo não ter aí
para a gente clicar, ó, eu estava de licença maternidade. Porque, assim, isso é uma coisa que impacta, a gente não pode negar. Então, hoje em dia, a gente tem brigado muito, né? As bolsas de pós-graduação, hoje em dia, incluem o período de licença maternidade, o que na minha época, não tinha. Então, assim, hoje em dia, está sendo avaliado colocação desse tempo de licença, né? Do impacto do filho no nosso currículo, para que as pessoas consigam entender por que a gente tem buracos, né, de produção. Então, assim, e aí o meu chefe, ele brigou comigo, porque eu não publiquei no ano seguinte, mas como eu conseguia aprovar um projeto, ele não conseguiu brigar tanto assim. Mas a gente ficava no laço ali. E você já foi subestimada pelo simples fato de ser mulher? Ou até já foi subestimada por outras mulheres mesmo, querendo ser competitivas ou querendo ser melhor do que você? Eu acho que tem duas componentes, né? Eu acho que tem a questão da gente ser mulher e tem a questão da gente ser nova, né? E eu sou neta de japonês, então a minha pele não mostra a minha idade, né? Eu já tô com os cabelinhos brancos, mas eu tô com 37, mas assim, isso me prejudicou quando eu comecei a dar aula. Então, assim, eu lembro que eu entrei com 23 anos em sala de aula para dar aula para a faculdade, porque eu já estava no doutorado. Então, os alunos, eles não me... Teve aluno que desistiu do meu curso porque ele se recusou a fazer curso comigo, porque eu era mais nova e eu era mulher. Então, eu lembro que eu entrei nessa turma do Cefet, na época, né, Cefet Nilópolis, que tinha licenciatura e bacharelado em Química, e em Física também, e essa turma da graduação, a galera do ensino médio sempre me recebeu com todo o amor do mundo, né? Mas a galera da graduação, eu lembro na primeira aula que eu tive, os caras ficaram muito bravos, alunos que eram alunos mais velhos do que eu, e aí eles foram falar com o diretor, se recusaram. Então, no segundo dia, eu cheguei com meu currículo impresso e esfreguei na cara de todo mundo. Falei assim, tá aqui meu currículo, distribuí. E aí eu lembro que eu levava muito a sério tudo que eles falavam e pensavam e me tratavam. Depois, com a maturidade, a experiência, você começa a não considerar tanto, né, dentro de sala de aula, então você vai ganhando jogo de cintura. E isso me ajudou, porque todas as vezes que eu entrava em sala e eu era professora nova, sempre tinha um cara, aluno mais velho, que ia tentar me testar. Então, assim, teve depois, quando eu já estava doutora, já tinha entrado numa outra turma, que ele falou que estava errado o que eu estava dizendo. E aí eu peguei e dei o giz na mão dele, e falei assim, você vem então aqui para o quadro e você me prova. Aí ele escreveu o que ele estava falando, e eu continuei a equação e provei que era exatamente o que eu estava dizendo. E aí eu ganhei, foi um aluno que mais me amava depois disso. Mas assim, a gente aprende a brigar com esse preconceito que existe sim. Então, assim, eu senti muito por ser mulher, mas também por ser jovem, para uma turma mais velha, assim. E você já teve menos oportunidade do que homens em projetos para ocupar cargos de liderança? Sim, isso é uma questão que eu acho que vem mais da nossa síndrome do impostor. Vocês já ouviram falar disso, né? Provavelmente. Isso a síndrome do impostor é o que a gente sente, que a gente não é pertencente àquele meio. Então, o fato das meninas crescerem ouvindo que isso não é coisa de menina, essa área aí é mais de menino, você é a única mulher da sala, isso tudo vai criando na gente inconscientemente uma sensação de que a gente não pertence àquele lugar. Então, o que acontece? Na hora que existe uma promoção possível, os homens, eles se sentem à vontade de aplicar para essa promoção, né, de se candidatar a uma promoção, mesmo que eles não estejam 100% preparados, mesmo que o currículo deles não seja 100% perfeito. Eles aplicam, porque eles estão treinados eles sabem que eu vou chegar lá, vou conseguir fazer, entendeu? Mulheres não fazem isso. As mulheres só se submetem ou só pedem uma promoção, ou só vão aplicar para um cargo maior se elas estiverem 120% preparadas. Ou seja, quando ela tem todo o preparo e o currículo está muito maravilhoso, e ela mesma já foi super autocrítica de avaliar o currículo em comparação aos colegas, e aí se ela tem 100% de certeza que ela pode ganhar aquele cargo, aí ela aplica. Ou seja, a gente tem, ao longo da carreira acadêmica, já começa em desvantagem, porque, como eu disse na live, a gente não desenvolveu habilidades que são importantes na nossa carreira na infância. Então, a gente já chega com maior dificuldade. A gente está em minoria, o que também desestimula. Aí, quando a gente vai para o mercado de trabalho, a gente tem filho, o que também impacta a nossa carreira, muito mais do que os pais, né, homens. Então, as mães são mais impactadas e ponto final. Então, a gente já tem também essa questão. Então, tem um estudo que foi feito na Suécia,
que mostra a progressão do salário de 2 cientistas, um homem e uma... na verdade, eles fizeram um estudo estatístico, né? Mas de homens e mulheres. Então, no começo da carreira, vão crescendo. Então, sempre o homem está um pouquinho acima da mulher já no começo. Aí vem o filho, né? O momento que nasce o filho, para os dois. O homem, ele começa a ganhar até mais, porque eu acho que ele começa, a família, né, ter tido filho e tal, dá para o homem um status de mais maturidade, de, sei lá, de que ele pode agora galgar cargos mais importantes, enquanto que para a mulher, o salário dela decresce, e aí ela passa a ser tempo parcial, normalmente, então ela não consegue ter dedicação integral no trabalho, por conta da família, e ela nunca mais volta para o salário compatível com aqueles anos de experiência. Aí vem a questão da síndrome do impostor, que ela não aplica para as progressões de carreira. Então, o cara, ele dá uns 5 saltos de carreira, de promoção, ao longo da vida dele, de trabalho. A mulher dá 3, esse estudo mostrou. Então, assim, a gente não aplica... Então, eu tive a sorte de, quando eu mudei para os Estados Unidos, eu comecei a trabalhar como voluntária, tipo, trabalhar de graça na NASA, porque eu não tinha ainda o meu green card, né, para trabalhar aqui, para ser oficialmente americana, ainda estava em processo, e eu não tinha nenhum vínculo institucional aqui, o meu vínculo ainda era no Brasil. E aí eu comecei a escrever projetos de trabalho de pesquisa com essa mulher da NASA, então eu comecei a trabalhar como visitante lá. Aí, quando saiu o meu green card, eu fui contratada pelo Instituto de Física Aplicada, que é dentro da Universidade Johns Hopkins, ali em Washington, D.C. E aí, lá, eu tive a sorte de ter um chefe da minha divisão, que era um cara incrível, super, assim, importante na comunidade, e que tinha essa visão, esse estudo que eu estou contando para vocês, da progressão, ele que trouxe para gente. Ele mostrou na reunião e falou assim, nesse departamento, qualquer promoção que as mulheres pedirem vão ganhar. Não quero saber se tá bom, tá ruim o currículo, a gente tem que ajudar, porque isso não pode continuar acontecendo. Então, eu tive a sorte de encontrar esse cara nesse momento, mas quando eu fui para Arecibo, o meu chefe era o contrário. Ele mandava todas as mulheres se calarem, qualquer mulher que falasse na reunião, ele falava, depois eu te explico de novo, não fica se expondo de louca, não. Tá falando tá nervosinha hoje. Sabe, todos esses estereótipos que a gente escuta, isso acontecia todos os dias dentro do laboratório, dentro do nosso observatório. Então, assim, eu via todos os dias meninas que estavam fazendo pós-doutoramento, chorando nas escadas, eu via colegas mais sênior, totalmente alteradas, sem nenhuma confiança na carreira delas. Então, assim, para mim foi muito danoso, foi muito triste o meu tempo lá, por ter presenciado esse tipo de coisa, e eu briguei, e aí como eu venho a questão de eu ser briguenta, né, eu ia lá na cara do chefe, gritava todas as coisas que eu achava, então, assim, óbvio que eu acabei saindo de lá, porque eu virei um problema, mas, assim, eu continuo tentando ajudar todas elas do lado de fora, né, com esse meu cargo, o fato de eu ter sido nomeada mentora dessa rede da ONU, isso me ajuda a trazer tópicos como esses para dentro dos laboratórios de forma oficial, com dados, né, dados da Unesco e tal. Então, assim, eles não podem me calar, entendeu? Então, eu acabei saindo, para mim está sendo muito melhor. Hoje eu trabalho com a minha chefe, tão maravilhosa, que é mulher, mãe, ela está numa posição muito mais sênior do que eu, e ontem, por exemplo, a gente fez a reunião de trabalho no parque da esquina, para eu poder levar meus filhos para brincar, porque eu não tenho tempo durante o dia de levar eles para fora para dar uma corrida no parque, sabe? Fazer alguma coisa fora de casa. E minha filhinha tem 3 para 4 anos e ela tá totalmente abalada de não ter escola, não ter amiguinhos e tal, né? E o meu filho fica 6 horas na frente do computador fazendo aula virtual. Então, assim, as crianças estão sentindo muito esse impacto da pandemia, né? E a minha chefe, ela entende que a gente tem essas necessidades, que eu sou mãe, então ela concordou de fazer essa reunião, a gente ficou lá fazendo um piquenique, trabalhando com os meus vetores aqui, ó, eu estou trabalhando estudando o campo magnético do Sol, aí eu desenhei um monte de como é que tá a linha do campo, não sei o que, e a gente ficou conversando lá no chão do parque. Então, se vocês puderem, sempre escolham trabalhar com o que elas disseram na live, né, com quem te empodera, com quem te sente, com quem te faz sentir pertencente àquilo, com quem não te exclui e não reproduz e nem amplifique essas nossas vozes, né, dessa síndrome do impostor. Você merece estar lá e você é pertencente, sim. Até porque você acaba sendo até mais produtiva, né, com pessoas que te apoiam e que falam o que vai acontecer. Para você, qual foi a melhor
parte de trabalhar, assim, o melhor lugar que você já trabalhou e qual foi a maior dificuldade, o pior lugar, assim, que você já trabalhou? Pior lugar que eu trabalhei foi, infelizmente, o observatório que eu mais amo, e que é o Observatório de Arecibo. E eu tive muitas ótimas experiências tirando essa. Então, assim, eu trabalhei num grupo dessa universidade da Finlândia, que o meu orientador era um russo, o outro orientador finlandês, então as diferenças culturais eram imensas, então meus colegas, assim, às vezes eu encontrava na rua, e aí, dava um abraço, um beijo, eles ficavam congelados, assim, de vergonha, porque ninguém se encosta, então, assim, foi enriquecedor para mim, assim, pela minha vivência de ter vivido uma cultura tão diferente da minha, e ter entendido, né, como as pessoas são similares, apesar dessas diferenças culturais. Na verdade, diferença cultural grande já foi ir de São Paulo para o Rio, né? Os meus aluninhos lá, assim, eles fizeram até na época, tinha o Orkut, né? Que era uma rede social aí arcaica, que eu acho que vocês não devem conhecer, mas na época eles fizeram até uma comunidade para mim, falaram a carguinha é um amorzinho, porque eu ensinava Física 3, e aí eu falava da carga elétrica, então eles tiravam sarro do meu sotaque, das minhas roupas de paulista, né? Então, assim, para mim, assim, já ter vivido no Rio já foi uma coisa muito legal, assim, de me ver em outra situação. E toda vez que você muda, você começa do zero, né? E eu acho isso que é uma oportunidade da gente se reinventar. Então, assim, eu carrego as minhas alunas, meus alunos, para onde eu vou, eles sempre me acompanharam. Então, todas as vezes que eu viajei, eu fazia blog, e os meus aluninhos do Cefet sempre me acompanharam, depois da UERJ, que eu dei aula também. Então, assim, até eu dediquei minhas teses a eles, porque, assim, o feedback que eu tinha, né, a resposta, o quanto eles acreditavam em mim, e aquilo para mim foi, assim, muito importante para eu conseguir persistir nas dificuldades da carreira. E eu amei trabalhar nesse grupo da Finlândia, amei trabalhar na NASA, né, porque é NASA, né, você pensa, meu Deus, tô na NASA, todo dia lá com o meu crachá abria, não tô acreditando, tô na NASA, né. A NASA é uma marca, né, porque na verdade ali são cientistas normais, mas assim, ali realmente aqui na minha área de pesquisa, que é essa física solar, assim, a maioria das pessoas que mais desenvolvem as coisas que a gente vê nos artigos, os nomes e tal, vem dali. Então, são eles que constroem os instrumentos que estão em órbita, que estão observando o Sol, e estão observando... Então, assim, eu tinha uma dúvida nos dados, eu ia falar com o cara que fez a nave, entendeu? Então, assim, para mim, aquilo eu nunca consegui superar. Eu ficava bobada todo dia. E aí, além do mais, tem o prédio onde eles desenvolvem os satélites, onde eles testam as naves que vão e tal. Então, assim, aquela emoção para mim foi surreal. E aí eu por exemplo, eu fui ver o lançamento de uma nave que se chama Parker Solar Probe, que é uma nave que está indo em volta do Sol, fazendo medidas bem próximas da coroa do Sol, que nunca a gente conseguiu ir lá. E essa nave foi lançada em 2018, e a gente da Física Solar foi convidado, né, desse grupo, para ir ver o lançamento do foguete que levou a nave. Então, assim, ver um lançamento de foguete no Cabo Canaveral, né? Então, assim, aquilo para mim também foi um ponto máximo da minha carreira, assim, com certeza. Nossa, que legal. Foi esse o bloco sobre trabalho. Muito obrigada. Imagina, Nossa, Maria. bom te ouvir falando. Você é muito legal, assim. Muito legal mesmo. Obrigada. Obrigada. Imagina, o prazer é meu. E eu falei que eu tenho esse canal no YouTube, e a 94% são tiozinhos que estão lá me ouvindo, né? São os caras da minha idade para cima. E eu fico sempre apelando para as meninas irem lá, porque eu não sei se eu Já não... estou inscrita. Quando Você você tá falou, inscrita? já fui me inscrever. E lá eu fiz um vídeo falando desse lançamento dessa nave, eu fiz vídeos falando das dificuldades que eu tive na carreira, tem uma playlist só falando sobre mulheres na ciência, que eu falo sobre essas questões de gênero, e nessa rede das Nações Unidas, dessa Space for Women, somos 3 brasileiras mentoras dessa rede. Nenhuma de nós mora no Brasil, infelizmente, mas eu sou a cientista, tem uma que é a advogada espacial, ela trabalha com a parte do direito espacial, né, que é uma área que a gente também não pensa muito, né, que existe. Mas existe toda uma questão diplomática de você usar o espaço, porque o espaço é para o bem de todos e não é de ninguém ao mesmo tempo. Então tem toda uma questão legal envolvida. E eu entrevistei essa advogada no meu canal, e a outra é uma médica espacial. Ela trabalha com a fisiologia da gente no espaço, então, os efeitos da microgravidade no corpo humano. Então, é super legal, essa doutora Thaís Russomano, também tem uma entrevista com ela lá.
para vocês assistirem. Eu vou assistir sim. Obrigada. Bom, agora, desculpa, agora é o bloco 4. E, então, você já recebeu um salário menor do que um homem exercendo a mesma função? Eu nunca recebi, assim, na mesma empresa ter um salário, porque normalmente os salários, eles são definidos por faixas, né, de experiência. Então, na verdade, aqui nos Estados Unidos, a gente tem que trazer o salário dentro dos projetos que a gente aprova. Então, a gente põe lá a faixa de salário e meio que fica meio unificado. Porém, eu fico bem brava, porque eu falei lá na live, né, que eu sou casada com um gringo, e o meu marido, ele também é cientista, mas ele foi para a área mais comercial, então ele trabalha com satélites, e mais a parte, assim, de desenvolvimento e tal, né? Ele teve uma empresa, e aí eu fico brava porque eu vejo, por exemplo, quando ele vai aplicar para um emprego, a faixa salarial dele é muito maior do que a minha, e eu tenho 2 doutorados, ele só tem 1. Então, assim, eu fico bem brava, sabe? Então, tem toda a questão dele ser americano, né? Ele já veio no jogo. Então, assim, ele cresceu num jogo muito mais de privilégios. E eu cheguei aqui latina, né? Mulher. Então, começando do zero. Então, assim, o impacto na minha carreira. Então, assim, eu, em comparação com o meu próprio marido, e é uma diferença salarial muito, muito gritante, assim. Isso é revoltante. E já aconteceu de você ser julgada por pessoas que têm preconceito pelo fato de você exercer essa profissão? Eu acho que não, assim, eu acho que eu, como faço bastante comunicação científica também, eu acabo tendo um pouco mais de conexão, né, com as pessoas, assim, do público geral. Então, as pessoas me escutam em geral, eu não tenho muita dificuldade de falar com elas, né? E isso vem da personalidade, mas eu também atribuo isso ao fato de eu ter sempre amigos e minha irmã na área da comunicação. Então, assim, eu aprendi com elas as estratégias de comunicação e vendo elas trabalhando, né, eu também trouxe isso para minha vivência, porque o estereótipo da grande maioria dos pesquisadores é ficar ali muito alienado no seu próprio trabalho, né, ter essa dificuldade de você se conectar com outra pessoa na vida real, né, e eu não me sinto muito com essa dificuldade, então eu não sinto muito que as pessoas me bloqueiem por conta disso, assim. E você já sofreu algum tipo de assédio no trabalho? Já, você acredita? Já sim. Então, teve assédio moral a dar com pau, assim, dentro de Arecibo, né? Assédio moral absurdo, ao ponto, eu me intitulo feminista, né? Porque eu estou ativamente lutando pela igualdade de gênero, né? Não só na ciência, mas eu acredito em igualdade e equidade de gênero. Então, eu uso, às vezes, uma camiseta, eu tenho uma camiseta que fala assim, fala em inglês, mas eu sou cientista feminista sem pedir desculpas, sabe, assim, né, sem ser apologetic. E aí, eu usei essa camiseta no meu trabalho, e esse meu chefe teve a cara de pau de vir na minha sala dizer, era época de eleição, né, tem tudo isso também, aí estavam tendo aquelas fake news, falando que as feministas invadiram uma igreja e fizeram não sei o que no altar, sabe? Umas coisas absurdas, assim. Então, ele veio e falou, essas suas amigas feministas sujas, olha o que elas estão fazendo, sabe? E eu falei para ele que o que você está fazendo é ilegal, você sai agora da minha sala, eu falei para ele. E porque é ilegal você discriminar um empregado dentro da sua empresa, né, um funcionário, por questões ideológicas, por questões raciais, por questões de políticas, né? Você não pode chegar e falar qualquer coisa nesse tom. Então, esse tipo de assédio eu sofri muito em Arecibo, por conta dessa liderança nojenta que existia lá, né? Mas eu sofri assédio num evento da ONU. Isso foi muito chocante para mim, porque a gente teve um evento sobre inclusão na área espacial. E inclusão significa justamente você não criar um ambiente que seja tóxico para as mulheres, por exemplo, ou para as minorias, ou para ninguém, né? Você tem que criar um ambiente respeitoso em que todo mundo se sinta bem ali. E isso inclui você não assediar sexualmente o seu coleguinha, né? E a gente estava nesse evento da ONU, e aí eu fui pegar um café, né, na hora do café. O cara que veio de uma outra cultura, ele veio de um país da África, e ele quis ser gentil comigo, sabe? Aí ele falou assim,
Ele falou alguma coisa relacionada ao meu corpo, tipo assim, você pode passar na minha frente porque eu tô gostando da vista. Ele falou um treco desse, assim, no meio do congresso sobre inclusão, sobre você. Então, eu fiquei tão desconfortável, eu olhei em volta, um monte de mulher do meu lado com a mesma cara, tipo assim, o que a gente faz agora? Porque a gente também quer entender as diferenças culturais, né, porque pode ser que no lugar da onde ele vem isso não seja um assédio, mas, assim, na verdade eu fiquei com aquilo entalado, eu fiquei uma semana com aquilo, me sentindo suja, sabe, de ter pensado como que o cara nunca me viu e vem falar do meu corpo, né, a gente não pode permitir esse tipo de coisa. E eu levantei essa discussão no nosso grupo de mulheres lá da ONU. Eu falei, eu não soube reagir, nenhuma das minhas amigas soube reagir, soube reagir, todas nós ficamos paralisadas. Então, assim, o melhor que a gente pode fazer é se preparar para esse tipo de acontecimento, né? A gente tem que estudar, saber exatamente como a gente tem que, para ficar meio uma resposta automática, assim, aconteceu alguma coisa que te deixou desconfortável, aciona tua antena e bota aí um pare, né, na frente. Você tem que, até para ensinar o cara, olha, você causou um desconforto. O que me deixou triste foi ter saído da reunião sem ter dito para o cara que ele me deixou desconfortável, então, ou seja, ele vai reproduzir isso na próxima vez que ele puder, e eu não ajudei a próxima pessoa. Então, assim, a gente tem que se conscientizar, né, desse tipo de coisa e saber agir. Sim, e você, tipo, no seu trabalho, já teve gente que queria ficar te explicando uma coisa óbvia que você já sabia, mas fazendo como se fosse uma coisa impossível para você saber, entendeu? Mansplaining, né? Sim, sempre tem. E assim, mansplaining e essa coisa de você falar e o cara repetir o que você acabou de dizer, como se ele tivesse tido a grandiosa ideia, isso acontece demais na área acadêmica. Então, assim, em geral, a gente dá uma olhada para os lados, assim, né? Se o cara é muito velhinho, sabe? Assim, a gente deixa passar, assim. Mas eu acho que o mais importante é, no momento que, por exemplo, você está propondo um projeto, né? E alguém vai lá e toma o crédito da tua ideia, isso, para mim, é uma falta de integridade, né? E na ciência, a gente trabalha na base da integridade e da confiança, né? A gente tem que confiar no colega. Então, assim, é difícil, a gente não é treinado na faculdade para lidar com esse tipo de coisa. E isso acontece, infelizmente, né? De pessoa... esse chefe em Arecibo roubou a minha ideia e deu para o colega dele. Tipo, eu fui lá, ele era meu chefe, eu comuniquei, vou escrever um projeto sobre isso. Ele pegou e deu o meu projeto para outro cara. Aí eu estava andando no corredor, eu ouvi ele falar do meu projeto pro cara, eu parei na porta e fiz assim... Aí eu falei assim, você está falando do meu projeto? Aí ele, então, incluí ele, eu acho que vocês têm que trabalhar juntos, e tipo, eu fui obrigada a colocar um cara que eu não queria no meu projeto, porque ele vendeu o meu projeto, cara. Então, assim, é difícil ainda, tá vendo? Se eu tivesse uma outra liderança feminina, eu podia, ou se realmente, por exemplo, o RH, o departamento de recursos humanos lá do lugar funcionasse, eu poderia ter feito uma reclamação, eu fiz, mas não deu em nada, porque a gente não tinha nada estruturado. Mas aconteceu sim. E na primeira vez que aconteceu, como que foi a sua reação? Foi ficar muito brava. E eu, assim, isso que eu aprendi em Arecibo foi que a minha luta, a maneira como eu lutei lá, não funcionou. A maneira como eu lutei lá foi chegar com os 2 pés no peito, sabe? Eu chegava lá, mobilizando a galera e gritando em reunião e mandando parar. Então, assim, tudo isso que eu fiz não adiantou. Porque o que aconteceu? Na primeira oportunidade, eles cortaram a verba do meu projeto. Aí falaram, então, a gente não vai mais financiar esse tipo de projeto e me tiraram. Então, embora todo mundo saiba que foi mentira, né? Então, assim, isso para mim foi muito desgastante. Isso aconteceu no meio do ano passado, que eu saí. Foi, na verdade, por isso que eu abri meu canal, porque eu tinha saído e eu fiquei perdida, assim, porque aí eu já estava ali. Foi tão traumatizante tudo, porque até chegar ao ponto deles me cortarem, foi 1 ano ou mais de luta, né? De todos os dias muito estressada. Então, assim, eu não achei que eu fiz de forma inteligente a luta. Então, assim, eu devia ter. Se eu tivesse lá dentro ainda, crescido, né, é que eu não tive estômago para lidar com aquilo, né, de visualizar aquilo todos os dias. O fato da gente estar isolada naquela montanha, isso também é tipo um Big Brother, sabe? Que as coisas começam a ter uma proporção, assim, que não teriam se tivessem no mundo real, né? Então, assim, eu acho que eu teria pedido ajuda de uma outra maneira para as nossas instituições, tipo a própria NASA, que põe dinheiro lá, o próprio NSF, né, que é o nosso CNPq. Então, assim, hoje eu faria de uma maneira mais sutil,
mais inteligente, sabe, e mais eficiente. Então, a minha reação não foi boa. Deixa eu Bom, só fazer uma pergunta rapidinho, Duda. Quando você, né, se propôs a ir para lá, ficar isolada e tal, como é que você fez com seus filhos? Que a pequena já era nascida, né? Já, na verdade a gente mudou, então, eu tive a sorte de estar no mesmo momento, assim, com o meu marido, ele vendeu a empresa lá, que era uma startup, né, cresceu e vendeu, e aí eu recebi essa proposta para ir para Arecibo, então a gente foi a família toda, eu arrastei a família inteira. Então, minha filhinha ela tinha o quê? 9 meses quando a gente, não, ela tinha 10 meses quando a gente mudou para lá, que foi no meio de 2017. E quando a gente mudou, a gente entrou na casa, trouxe todos os móveis, passou aquele furacão, não sei se vocês lembram, furacão Maria, que foi em 2017, que arrasou Porto Rico. O olho do furacão passou em cima da nossa casa, destruiu uma parede, o furacão entrou, eu vi meu marido voando, e assim, minha filhinha com 11 meses, meu filhinho com 6, tinha acabado de completar, e a gente vivenciou o blackout, o maior blackout da história dos Estados Unidos, que foi esse, do pós-Maria, né, do pós-furacão Maria, que foi, a gente ficou 3 meses sem luz, sem nada, e isolado naquela ilha. Então, assim, eu passei, todo mundo ficou bem traumatizado, assim, lógico, né, assim, a gente ficou sem recursos, sem água, sem luz, com 2 crianças, então, assim, a experiência inteira de ter ido para Porto Rico foi muito intensa. Depois disso, ainda, começamos a ter terremotos lá também, que tem na ilha, e aí também perde luz toda hora, porque a ilha tem uma estrutura muito ruim, né, uma infraestrutura baixa. Então, assim, quando começou a pandemia, eu ainda estava lá, agora no começo do ano, a gente ainda tem a casa lá, mas quando começou a pandemia, eu peguei meus filhos embaixo do braço e falei, eu não sei nem para onde eu vou, mas eu tô saindo daqui, eu não passo mais um apocalipse zumbi nessa ilha. E aí mudei, e saí de lá, e aí eu tinha já um vínculo de trabalho aqui no Colorado, então eu vim para cá e falei com a que virou minha chefe, né, falei, ó, eu tô vindo para cá, eu preciso de alguma função tempo integral, né, para conseguir me manter aqui. Então, aí eu consegui esse emprego agora em junho, essa nova função, né, dentro dessa empresa que eu estava fazendo pesquisa. E aí eu tô super feliz aqui, tô muito feliz que eu não tô lá, porque 2 dias depois que eu saí da ilha, eles fecharam os aeroportos, fecharam o porto, não tinha mais como entrar, como sair, e eu ia ficar claustrofóbica ali, sabe? Mas a minha família, eu arrasto eles. Quando eu fui fazer meu segundo doutorado na Finlândia, meu marido ainda estava nos Estados Unidos, a gente só tinha meu filho mais velho, ele tinha 3 anos e eu arrastei o menino para lá. Eu falei, ó, Gabriel, a gente vai para a Finlândia. Ele tinha 2 anos, ele fez 3 lá. Então fiquei eu e ele sozinho lá. Então eu levava ele, eu puxava ele naquele trenozinho de neve até o berçário lá, a creche, deixava ele lá, ia para a faculdade, fazia minha tese, voltava, pegava ele, voltava para casa, sozinha, eu e ele. E sempre eles foram parceiros, assim. O bloco 4 tinha acabado, então agora é o bloco 1 com a Bia, tá bom? Obrigada. Tá bom, imagina, obrigada a você. E eu vou começar o bloco 5 agora. Quais as principais atividades domésticas que você conciliou com os estudos por ser mulher? Olha, eu saí da casa da minha mãe e do meu pai quando eu fui fazer mestrado no INPE, né? Porque como eu fiz a faculdade em São Paulo, eu ia de carona com meu pai até a faculdade e ele me pegava atrás, então eu não fazia nenhuma função doméstica que minha mãe sempre deu essa cobertura pra gente, né? Felizmente. E quando eu saí de casa, fui morar sozinha, aí eu tive que, a partir dali, fui eu sozinha. Então, assim, fui aprendendo aos poucos. Nunca aprendi bem a cozinhar, né? Mas eu me virava, então, com um pouco que eu sabia, e foi assim que eu fui vivendo. Quando eu fui para a Finlândia com o meu filhinho, lá, aí assim, aí já adiciono mais uma variável, né? Que aí é a questão da criança, porque enquanto eu tô sozinha, eu como uma vez no dia, tá bom? Ou eu faço um sanduíche, tá bom? Mas quando você tem filho, você tem que alimentar a criança, fazer refeições, né? Tentando inserir vegetais, essas coisas. E aí eu sofri bem, já sofria com ele no Brasil antes, mas aí eu tinha, assim, trabalhava lá na faculdade, na Univap, ele comia muito bem no berçário, que eu pagava para ele ficar. Então eu não me preocupava muito, assim, com a qualidade da alimentação. Quando a gente foi para a Finlândia e ficamos só nós dois, e eu fiquei com uma bolsa de doutorado lá,
que era um recurso muito pequeno, eu não tinha muito dinheiro também para ficar indo em restaurante, por exemplo, eu não tinha dinheiro, então eu tinha que cozinhar. Aí eu lembro que ele até falou, eu cozinhava aquelas coisas horrorosas, toda vez que eu tentava fazer um omelete, virava um ovo mexido, sabe, essas coisas. E aí eu lembro que um dia eu dei uma comida para ele, e aí eu falei, desculpa, tá tão ruim nessa comida. Aí ele, não tem problema, é só pôr ketchup que fica bom, ele falou. E ele sempre foi bonzinho, tadinho, ele come de tudo. Então, acho que para mim, assim, a maior dificuldade é estruturar, assim, uma rotina que inclua as crianças de uma forma saudável. Agora, na pandemia, é o que está pegando, né? O meu filho, ele está em aula, mas a Aurora, a minha filhinha Aurora, ela fica solta o dia todo, sem ninguém olhar, porque a gente está trabalhando. Então, ela fica ali assistindo TV 1000 vezes, o Frozen, né, que ela assiste. E aí, come, quando eu vejo, ela foi lá e comeu um monte de barra de cereal, sabe? Então, assim, eu não estou conseguindo estruturar muito a nossa rotina durante a pandemia, tá bem estressante para eles, tadinho. Você tá. Agora eu percebi. O que é mais gratificante em ser física? Eu acho que, assim, a gente matar a nossa curiosidade de como funciona a natureza, né? Quando a gente começa a entender os fenômenos naturais, eu acho que o mundo fica mais bonito. E trabalhar com o espaço, né, a física do espaço, isso realmente muda a nossa perspectiva de vida, né? Porque a gente começa a entender a nossa preciosidade da nossa vida nesse planetinha azul. Até o momento é o único lugar do universo que a gente conseguiu identificar vida, né? Então, assim, a gente começa a ver o planeta de uma outra forma, né? Como a gente está judiando do planeta, como que a gente deveria ter muito mais ações de proteção, né? Tudo fica, a gente ressignifica tudo, na verdade, depois que a gente começa a entender os processos naturais. E tem uma frase famosa da Marie Curie, né? Que ela diz que não há nada que a gente deva temer, a gente tem apenas coisas a conhecer, a estudar. E é verdade, assim, né? Porque os fenômenos naturais que a gente não conhece, a gente acaba se assustando, né? A gente tem gente que tem medo de raio, né? Tem gente que tem medo de trovão. E coisas assim que se a gente não sabe de onde vem, por que acontece, a gente acaba vendo uma coisa mais assustadora, né? Tem gente que gosta de associar, por exemplo, fenômenos naturais a coisas mais místicas, né? Por exemplo, ontem foi o dia do equinócio, então vocês começaram a primavera aí embaixo, a gente começou o outono aqui em cima, né? E assim, tem gente que acha que isso é um momento místico, o alinhamento dos planetas, não sei o quê, mas eu acho tão lindo a gente entender o que de fato está acontecendo no universo, né? Essa questão da igualdade da iluminação nos dois hemisférios, né? Como isso muda o ambiente. Então, assim, eu acho que você entender física, isso muda a tua perspectiva de vida e deixa tudo mais bonito. A última pergunta é: se você puder dizer alguma coisa para o seu eu de 10 anos atrás, o que você diria? 10 anos atrás, ai meu Deus, 10 anos atrás eu estava terminando o doutorado, o meu primeiro doutorado. Eu diria para aquele meu eu desviar das pedras, sabe? E não tentar tirar as pedras, não tentar brigar com as pedras. Porque as pedras vão ser pedras, né? Aquele velho poema, né? A pedra no meu caminho, a gente tem que aprender a desviar. Então, se eu soubesse daquilo naquela época, eu acho que eu teria tido essa última década mais tranquila, né? Menos traumática em alguns anos. Mas talvez, não sei, né? Eu acho que tudo que a gente acaba fazendo acaba ensinando a gente, né? Muita coisa. Então, a perspectiva que hoje eu tenho e a força que eu tenho para lutar por um ambiente mais saudável para as meninas na academia, na verdade, me fez questionar, né? Aquela situação inteira. Eu já estava com os livros, né? Já tinha escrito os livros para as meninas, esse projeto que eu tenho para estimular meninas do ensino fundamental a gostarem de carreira científica e tal. Eu comecei a pensar, por que eu quero trazer meninas para essa área? Essa área é péssima, sabe? Esse ambiente é tóxico. Por que eu não quero mais trazer meninas para essa área? Eu vou dizer todas para não virem. E aí eu comecei a ver que o meu foco devia estar em tentar transformar a academia, né, numa coisa melhor, para que vocês venham sim, a gente precisa de mentes femininas na ciência, a ciência precisa de mulheres, né, e a gente tem obrigação aqui, a gente que já passou por isso, tem obrigação de fazer esse ambiente mais saudável, mais inclusivo para vocês, para que vocês não tenham que passar pelo que a gente passou. Olá, meninas, estão me ouvindo? Oi, Vivi, sim.
Eu tive uns problemas aqui, eu estava vendo todo mundo, mas não ouvia, e para ouvir estava tendo que entrar pelo celular, enfim, né? Sempre tem alguma aventura. Eu digo que eu não tento nem descobrir qual é o problema, eu tento resolver, né? Então eu vou ver como é que funciona. Eu tenho certeza que a conversa foi incrível, né, meninas, com ela. Quando a gente teve a oficina sobre esse tema, foi sim. Espaço, assim, a gente ficou super intrigada, todas nós, até eu, que eu fui buscar algumas informações para falar com elas sobre isso. E aí eu descobri muita coisa, assim, desperta uma curiosidade enorme, né, meninas? E a Ali, assim, obrigada, Ali, por ter aceitado esse convite, por estar com a gente aqui. Imagina. Eu que agradeço a oportunidade de conversar com a Bia, com a Maria e com a Duda, e com a Bárbara, né? E foi muito legal. A gente entende que as professoras são peça-chave mesmo, né? Para que a gente consiga abrir caminhos aí e expandir as oportunidades. Então, eu agradeço o trabalho todo de vocês. E fico muito feliz de conversar com as meninas. Espero que a gente continue em contato. Viu, meninas? E eu acho que é interessante o exemplo da Lê, que assim como algumas outras, assim, eu não conheço todo mundo que vem falar com vocês, não, tá? Eu procuro aí, sobre esse tema, aí ninguém vem falar sobre isso ainda, aí achei a Lê, achei você via Rafaela, não é? A Rafa Lima. Que eu sigo ela no Instagram, e aí eu vi ela divulgando o projeto Girls, né? Girls Space nas escolas, né? Aí eu vi que você estava marcada na publicação, olha só, aí fui, aí, opa, ela está marcada aqui, deixa eu ver, vi essa informação, falei, opa, quero ver ela falar com as meninas. Aí mandei mensagem pelo Instagram, que é o Instagram do nosso projeto, falando para ela um pouco sobre o que era, convidando, isso semana passada, assim, né, na correria, e ela foi super acessível, super querida, e está aqui com a gente, Ali. Muito obrigada. Meninas, nunca tenho medo de tentar falar, né? Ou não, a gente já tem. Nunca, nunca. Na verdade, eu não disse isso para vocês, mas assim, todas as grandes oportunidades que eu tive na carreira foi um e-mail louco que eu mandei. Então, fui parar na Finlândia porque eu mandei um e-mail para o cara que eu li o artigo dele, vi o e-mail dele lá, escrevi, ó, SOS Brasil. Foi o e-mail que eu mandei para ele. Aí eu falei assim, sou uma aluna de doutorado, tenho esses dados, preciso do seu modelo, preciso da sua ajuda. E ele, vem para cá que eu te ajudo. Foi assim que eu consegui meu contato para o segundo doutorado. Não tenham medo de contactar ninguém. E saibam usar um título de e-mail, né, que provoca qualquer um, SOS Brasil. Muito legal, olha. E aproveita, eu falo para elas, vocês estão criando uma rede, vocês estão vendo pessoas de referência, comecem a seguir elas, vocês vão ver muita coisa, muita oportunidade, né? Isso é importante, para vocês até pensarem, né, que caminhos vão seguir, enfim. A ideia também é essa, que vocês possam conversar com essas pessoas. Eu não sei se eu não trouxe você ali aqui, se vocês vão conseguir falar com alguém que estuda, né, física espacial, é isso? Isso mesmo. Nossa, eu acho que eu mesmo nunca conversei com alguém que estuda física espacial. Nossa, eu fiquei toda animada. Desculpa. Eu mandei mensagem para minha mãe. Mãe, eu tô conversando com uma moça que trabalhou na NASA. Ela ficou toda animada falando comigo aqui. Eu sou rápida, já fui te seguir no Instagram, já fui no... que bom. Vamos ficar em contato. O que eu puder ajudar, ficarei muito feliz de ajudar. Deixa eu só perguntar uma coisa. Qual era o nome do filme mesmo que você tinha falado no início? Contato. É um filme Contato. É uma ficção científica. É com aquele Matthew McConaughey. É um cara meio galã. E a Judy Foster, que é maravilhosa. Que legal. Os filmes também despertam a gente, né? Cada um é fisgado. Com certeza. Aí, eu queria conversar com você depois, se de repente existe alguma possibilidade, porque eu ainda tenho algum recurso no projeto, se eu conseguiria imprimir o seu livro para poder disponibilizar para as escolas delas, se tem alguma possibilidade. Sim, vou tentar ver se eu consigo colocar na Amazon, talvez por um preço mais baixo, para te mandar o link. Porque o problema é pela publicação ser daqui, fica como preço de importação. E aí ficou absurdo o valor do livro. Então, eu tô aqui, é que eu não tive tempo muito de sentar para ver lá da plataforma, mas eu vou fazer isso, eu te aviso sim. Vou ficar muito feliz se você conseguir levar o livro para as bibliotecas. Claro, quero levar para as 5 escolas. Já estou juntando aqui uma parte que vai fazer um acervo de mulheres incríveis e comprar livros que contam histórias de mulheres na ciência. Né? E sabe que, eu estou com os livros aqui, cada um dos livros, a abertura é feita por uma cientista espacial de um lugar diferente. Eu conversei com as meninas, falei da Adriana, né, que foi aquela professora do Mackenzie e tal, ela deu o depoimento no primeiro livro, que são as Girls in Space da vida real. E aí, no segundo livro, é uma pesquisadora da África do Sul,
que é maravilhosa, minha amiga, Zama, e o terceiro livro é uma pesquisadora da NASA, que era com quem eu trabalhava lá. Então, elas contam como que elas se apaixonaram pelo céu e tal, e aqui é a Zama. Ela é maravilhosa. Fantástico, fantástico. Tem que trazer esse livro para as meninas. Ah, que bom. Eu estava falando com vocês e no meio disso a assessora de imprensa da universidade falou que o jornalista queria falar sobre inundação, aí eu atendi ele no WhatsApp, estou aqui falando. Uau, uma loucura. Mas é isso, né, Ali? A gente como vocês percebem, né, mulheres fazendo 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, mas o desespero pode ser menor se a gente tiver mais apoio e se a gente se ajudar, né? Sim, sem dúvida. Então, Ali, muito obrigada, né? Muita admiração por você pelo trabalho que você está fazendo, com a ONU também. Obrigada. A gente está conversando entre as coordenadoras dos projetos, porque o fomento acaba esse ano, mas a gente quer dar continuidade, então a gente está pensando em como abrir uma fundação, uma ONG, para a gente captar recursos. Então, eu acho que você vai ser uma pessoa-chave para isso, ajudar a gente, você que já está nessa conexão com a ONU, né? A ONU é difícil da parte de apoio financeiro, sabe? A ONU te dá essa plataforma do tipo, né, um carimbo, ONU, aí você já abre porta. Ela já é muita coisa, né? Sim. É isso, é esse caminho para a visibilidade, que a ideia é captar com empresa privada, ou em editais, tem muito edital que está abrindo só para instituição sem fins lucrativos, e aí a gente não consegue pelas universidades, então a gente está buscando aí uma Legal. Legal, continue, porque esses projetos estão maravilhosos. Tá bom. Obrigada pelo convite. Mais alguma coisa? Querem dar algum recado para ler? Conta, Maria. Ah, não, é porque a gente estava aqui mandando mensagem para minha mãe, perguntando para ela, irmã, o que você perguntaria? Aí ela falou que perguntaria se seria possível nós habitarmos Marte, que a gente está vendo uma série, assim, nada a ver agora, e em Marte a gente ficou louca para ir para Marte. Sim, estamos com esse projeto Artemis, na NASA, né? O projeto Artemis, ele visa colocar a primeira astronauta na Lua e o próximo homem astronauta na Lua em 2024 já. E esse, na verdade, é um salto que a gente está dando para Marte, porque a ideia é que na próxima década de 2030 a gente comece já as missões para mandar as pessoas para colonizar Marte. Então, isso é uma coisa em ação. Fala para sua mãe que, ó, só não fala para ela que você vai, porque aí é uma passagem de ida, né? Senão ela vai ficar chorando igual a minha mãe, achando que você vai lá para sempre. Legal. Eu vi até em algum lugar, não sei se foi em São Paulo, que criaram lá um espaço, tipo um simulador de Marte para as pessoas poderem andar e ver como é que é. Sim, tem um professor do Nordeste que faz essa simulação de Marte, e ele fez um ambiente ali, né, que simula toda essa questão da vivência lá, e tem vários lugares que agora estão focados nessa parte da exploração espacial, né, que é uma coisa legal. Eu continuo olhando para isso com interesse nos instrumentos que eles vão levar para medir o plasma e os campos magnéticos aí do espaço, mas para essa área de clima espacial, porque eles vão construir uma estação espacial que a gente tem em torno da Terra, eles vão construir em torno da Lua, que chama Gateway, que vai ser uma nova estação espacial lá. E lá eles vão colocar vários instrumentos que vão ser legais para minha pesquisa. E isso já vai acontecer a partir do ano que vem. Eles já estão lançando já as primeiras coisas para a Lua. Então, vocês estão vivendo uma era, assim, que vai de novo, como foi lá na década de 60, 70, né? Com todas as explorações da Lua, as missões todas Apollo e tal. E agora a gente vai viver de novo isso, através dessa parceria da NASA com as empresas privadas, a SpaceX, a Boeing, né? Então, tá bem legal. Um momento bem legal para trabalhar no espaço. Desculpa, Bárbara, diga. Uma coisa que eu ia perguntar em relação a essa questão dos dados, né? Porque a maioria desses equipamentos, esses instrumentos que mandam esses dados para cá, são da NASA, são particulares, são o quê? E assim, todo mundo tem acesso? O acesso é universal? Isso eu queria perguntar. Olha, então, isso é uma ótima pergunta. Isso tem a ver com a questão legal do espaço, né? Desses advogados que trabalham na área espacial. Porque, por definição, o espaço exterior é de todos. Então, mesmo que você seja um país que tenha a capacidade de colocar um instrumento lá, a tua obrigação é disponibilizar esses dados para todo mundo, inclusive para essa parte de riscos, né? E essa é a discussão de como eles investem nisso, mas, na verdade, o uso desses dados tem que ser para todos, né? De todos. Então, todos os dados da NASA, hoje em dia, eles estão abertos ao público.
Então, você tem acesso, da mesma maneira que um cientista lá de dentro, você tem acesso a esses dados todos na internet, estão disponibilizados. E algumas empresas privadas que colocam um equipamento ou outro, eles acabam segurando, mas você tem que fazer a disponibilização de dados depois de uns 2 anos, né, para uso público. É óbvio que você estando ali dentro, né, ou trabalhando com alguém ali de dentro, você tem mais acesso às interpretações, aos modelos, porque os caras construíram o equipamento. Então, você sabe as deficiências, o que significa aquele pulso ali, aquele brilho lá, aquela distorção ali. Então, você sabe melhor interpretar os dados, mas o uso é aberto. Legal. O Rio de Janeiro está tendo uma parceria com a NASA também, pelo IPP, né? Então, o município tem buscado algumas parcerias para melhorar esse monitoramento e aproveitar essa parte toda de satélite. Então, eu acho que a gente está avançando bastante. Bom, meninas, vi que a Maria ficou super feliz, Duda também, Bia, estão aí, né? É Bárbara, né, Bárbara? Aproveitou para matar a curiosidade. Com certeza. Foi muito legal, porque eu não tinha ligado ainda o nome dela ao projeto, né? E essa semana, várias pessoas, assim, que nem trabalham mais comigo, né? Trabalhei em outras escolas, me mandaram o link das inscrições. Lembrei de você e tal. Eu falei, nossa, eu fiquei super feliz, né? Porque pessoas que nem trabalham mais comigo lembraram de mim para me inscrever no projeto. E aí eu não tinha ligado o seu nome, eu tinha só visto o nome e a formação. Aí quando eu fui ler a descrição, eu falei, gente, que legal, recebi o link para me inscrever. Se inscreva. É para professoras do ensino público. E a Rafa, quando eu escrevi os livros, e aí como mentora dessa rede das Nações Unidas, eu tenho que fazer algumas atividades, né? Para promover mulheres na ciência, para capacitar mulheres no espaço, para estimular meninas nessa área. Então, sempre na minha cabeça teve a questão do professor ser chave, né, para isso. Então, eu chamei a Rafa, e foi 3 meses atrás, a gente fez uma reunião, a Rafaela Lima, que ela é youtuber, né, tem um canal Mais Ciências, que é gigante, e ela é maravilhosa, e eu dei aula para ela na UERJ. Quando ela fez biologia, eu dei aula de biometria para ela. E eu estava fazendo meu doutorado. Então, eu conheço a Rafa há mais de 10 anos, e há 10 anos eu conheço a Rafa, e a outra parceira é a Patrícia Cruz, que é uma astrônoma, que trabalha hoje na Espanha, mas ela fez física comigo no Mackenzie, a gente começou junto a nossa carreira. Então, assim, eu chamei 2 amigas que eu amo e admiro, e eu falei, eu quero fazer essa capacitação, associar o conteúdo do livro com a BNCC, porque hoje tem um foco bem legal, né, de Terra e Universo, principalmente 8º e 9º ano, e eu queria que as professoras entrassem, porque muitas vêm da biologia, né, professoras de ciência. Então eu falei, a gente tem que ajudar essas professoras a trazerem um pouco mais do conteúdo mais aprofundado, para elas terem o brilho, né, a gente quer que ela vá para a sala de aula falar disso com aquele brilho, entendendo todo o potencial daquele conteúdo. Então a gente criou e vem formatando, assim, a gente tem reunião quase todo dia, e com as crianças pequenas, elas também têm filhinhas pequenas, então tem sido assim, a gente está tão feliz de estar vendo isso acontecer, e esse ano vai ser só uma por estado, né, mas a gente quer que vocês se inscrevam para que até a gente tenha essa percepção do interesse, onde que está tendo interesse, né, até os homens estão deixando os contatos para a gente ver se eles também teriam interesse, porque a ideia é que a gente hoje, esse ano, vai focar no primeiro livro, que é esse aqui. E essa Isabelle aqui era uma aluninha minha lá do Cefet Nilópolis, que foi quem inspirou a história. E aí os próximos livros vão vir nos próximos anos, né, e a gente vai ampliar para mais professores, a gente vai tentar criar uma rede para que a gente consiga fazer, porque não é só a capacitação da aula, do conteúdo, né, então vão ser aulas técnicas, eu e Paty, e a aula da parte pedagógica com a Rafa, de como trazer isso para a sala de aula. As professoras vão fazer planos de aula, né, planos de ensino baseado no conteúdo, que a gente vai disponibilizar para todo mundo depois, vai ser um e-book, e a ideia é que a gente faça isso de forma mais ampla para os próximos anos, com os outros conteúdos. Então, é um projeto lindo, a gente está super feliz, assim, com esse projeto. Eu estou torcendo para a Bárbara ser a pessoa do Rio de Janeiro. Tomara. Tomara. Mas se não for... A Joyce também se inscreveu, todo mundo deve ter se inscrito, eu falei, uma só, gente. Mas depois a gente pega o e-book. Não, se inscreva sim, porque tomara que a gente consiga trabalhar junto, porque aí serão professoras parceiras. A gente sabe que as professoras estão abarrotadas, né, de trabalho agora, com essa pandemia, e a gente não quis fazer a gente fez uma versão meio pocket, assim, só 4 sábados, só manhã,
para as professoras conseguirem seguir, porque a gente quer que não tenha evasão, a gente precisa das 27 professoras até o final. Então, o mais chave ali para ser selecionado é a questão da tua disponibilidade, né? Você vai poder participar 100% do curso, né? Então, por isso que a gente fez um formulário de meio gigante ali de perguntas, mas é para a gente entender como que isso também vai ser depois multiplicado, né? Legal. Legal. Então, meninas, algum recado final para poder encerrar a gravação? Eu só queria agradecer mesmo, foi muito legal. Agradeço, meninas, obrigada mesmo pela oportunidade. Então, a gente sempre lembra que o registro final aqui, a gente faz uma captura de tela, assim, com todo mundo, para a gente poder ter esse registro desse momento, né, como uma foto. Então, vamos dizer para todo mundo olhar e dar aquele sorriso bonito que mostra, assim, o quanto vocês ficaram empolgadas em conversar com a cientista espacial. Vamos lá? Uma. E aí, peraí, deixa eu fazer uma outra para garantir, né? Porque. Tem computador aqui, tá bravo. Vamos lá, mais uma, todo mundo? Aí. Obrigada, gente. Obrigada a vocês, gente. Um beijo. Obrigado. Um beijo para todos. Estamos em contato. Tchau. Beijo. Beijo. Tchau.